Hoje, então, a Verdade. gente vai falar sobre o hortelã-pimenta. Esse óleo tão incrível, né? É um dos óleos que eu amo. Eu não... Na verdade, é meio complicado isso, né? Sim, todos os óleos que Porque eu vou falar todos os sobre, eu óleos, digo, esse óleo é maravilhoso, é o que eu mais gosto, é um dos que eu mais gosto, é o que tem que ter em casa. Então não dá, todos. essa história a gente vai falar em todos. Sim, mas o hortelã-pimenta ele é super coringa, assim, né, pra gente ter, porque além de tudo, assim, ele é um óleo que ele traz, ele revitaliza o corpo da gente, ele traz energia, ele traz Ele é aquela muito coisa do figurante. novo, ele limpa, ele é revigorante, exatamente. Ele limpa os nossos excessos de pensamento, ele faz com que a gente consiga estar mais tranquila, mais focada em alguma coisa, porque ele tira aquele monte de coisa que a gente tem na cabeça ao mesmo tempo. É muito legal, é um óleo ótimo, ótimo, ótimo para a parte digestiva, para a parte respiratória. Ele é só benefícios, né? Dentro do emocional, então, nem se fala. Sim, ele é muito bom. Eu gosto A muito, gente, a gente fica nisso às vezes. Eu paro de falar, porque senão eu vou seguir falando. Aí eu paro pra Lu seguir falando, só que ela tá, tipo, fazendo outra coisa, não se dá conta que eu parei pra ela começar a falar e a gente tem um vácuo, né? um Acontece o delay. contrário também. Sim. Eu sou muito fã dos óleos de limpeza, né? Muito fã. Eu sempre falo deles aqui. Eu falo do pinho, eu falo do hortelã, falo do eucalipto. Então, como eu sou muito fã dos óleos de limpeza, eu sou muito fã do hortelã, porque ele traz essa possibilidade para a gente, ele limpa muito. Então, essa para mim já é uma característica que ele tem no vibracional que é muito importante, que é muito legal da gente usar. Ele é um coringa nesse sentido, né? É bem legal a gente ter, além Lu, tu dele tá para cá. travando muito pra mim. É só Opa, pra mim? Aham. Eu só quero que o pessoal diga se é pra mim ou se é geral. Aí tu dá uma olhada se a tua internet tá no Wi-Fi ou no 4G. tá no Wi-Fi. É, mas Vamos o ver. bom é no 4G. Sim, não, tá no Wi-Fi, não, tá na 4G. Vamos ver se alguém tá Ah, normal, a gente já disse. não, de repente é a Aqui minha não que não tá tinha tão boa. travado. Bom, Então tá tudo. voltando. Então eu acho que essa característica, essa possibilidade que ele nos dá, ela é muito legal. Eu gosto muito dessa possibilidade de ter um óleo que ao mesmo tempo ele limpa, ele dá essa clareza, ele tira os pensamentos, como a Ana falou, mas ele também trabalha crenças. Então isso é muito legal, né? Ele libera raiva, ele libera ira. Fiquei na dúvida. Voltou? Foi tu? Foi. Ontem na live da Lavanda, eu disse que eu gosto muito de linkar, né, a parte física com a parte emocional. E o hortelã-pimenta ele é muito bom para dores de cabeça. E ao mesmo tempo ele limpa raiva, ira, contrariedade. E a dor de cabeça muitas vezes vem da contrariedade que a gente sente. A gente ter que fazer algo que a gente não quer, a gente ter que agir de uma maneira que a gente não quer, aquelas coisas que a gente faz contrariadamente. E aí, quando tu usa o hortelã-pimenta para isso, ele libera, né, essas crenças e essas sensações, o que linka muito com a característica e a possibilidade dele de limpar e trabalhar e curar dores de cabeça. Então, vocês percebam sempre como uma coisa puxa a outra. No momento em que ele é super bom para dor de cabeça, ele limpa crenças de ira, de raiva, de contrariedade, porque muitas vezes são essas emoções, esses sentimentos, esse conteúdo interno que a gente tem que está fazendo com que a gente tenha dor de cabeça. É o mesmo raciocínio que a gente usa para a parte respiratória, né? Porque a nossa parte de Sim, respiratória, quem sofre de rinite, de sinusite, é exatamente essas contrariedades da frustração guardada, trancada, né? Que começa a fazer com que o nosso corpo se manifeste através de sintomas físicos em relação a isso. Quando a gente começa a utilizar o óleo de hortelã-pimenta, como ele é um óleo que ele limpa tudo isso, limpa a frustração, limpa a raiva,
põe para fora, a gente não fica mais com aquela coisa acumulada ali em forma de secreção dentro da nossa cavidade nasal. Então a gente começa também a liberar tudo isso, a não ter mais rinite, a não ter mais sinusite. E é muito legal porque é uma coisa que eu vejo direto dos meus pacientes, porque quem tem rinite sempre fala assim: ah, não, mas eu tenho rinite. Eu tenho, é o dono da rinite, né? A rinite é minha, eu tenho rinite. Não, quando mudar a estação eu vou ter rinite. E ontem eu recebi um feedback muito legal de um paciente falando que eu fiz uma sinergia para ele utilizar com hortelã-pimenta. E ele me falou assim: nossa, é até difícil de acreditar, porque com todas essas mudanças drásticas de temperatura que teve, eu não tive nenhum ataque de rinite. Eu falei: pois é, porque a gente está trabalhando aquilo que tu estava guardando, aquela frustração, aquela coisa que estava acumulada dentro do teu corpo. À medida que a gente vai dando movimento para liberar tudo isso, a gente vai também fazendo com que aquele sintoma físico não se manifeste mais. E além, né, da parte da dor de cabeça que tem a ver com isso, da parte respiratória, o hortelã-pimenta ele é um óleo coringa muito bom para digestão, que é exatamente as Também. coisas que a gente engole e fica. Hã? Ele também é um óleo coringa, a gente disse a mesma coisa da lavanda ontem. Ele é um óleo coringa para a parte digestiva, porque ele faz com que a gente aumente o nosso poder de digestão. E quando a gente fala de óleos essenciais, é sempre muito legal a gente fazer essa conexão do que eles trabalham no corpo físico com a relação do nosso emocional. Se ele está fazendo a gente colocar as coisas para fora, se ele está fazendo a gente liberar a raiva, será que ele também não está fazendo a gente digerir de uma forma diferente as situações? E por isso ele atua no nosso sistema digestivo de uma maneira que ele vai aumentando o poder de digestão, né, liberando aquelas coisas que estavam ali paradas e dando uma potencialidade para o nosso organismo. É muito incrível quando a gente vai fazendo essas conexões, porque isso é o que faz a gente saber como que a gente vai utilizar um óleo essencial. O que a gente vê muito é que os óleos essenciais sempre relacionados aos sintomas físicos, mas a gente pode começar a fazer esse link, né? Se ele alivia a minha dor de cabeça, se ele é bom para a parte respiratória, para colocar as coisas para fora, para a parte digestiva, o que ele está trabalhando na gente, não é? A capacidade de digerir as situações, a capacidade de enxergar as coisas com mais clareza, de botar para fora aquilo que a gente estava guardando. E é muito legal que muitas vezes a gente usa para alguma coisa e percebe, né, refletir em outra, que é esse integrado que os olhos trabalham. Então, eu vou usar um hortelã-pimenta porque eu tenho sinusite, ou porque eu tenho bronquite, ou algumas coisas assim, e aí eu vou perceber que eu tô com o meu intestino melhor, que eu tô digerindo melhor, que aquela coisa que eu tinha na digestão, agora ela já não aparece mais, ela já tá mais leve. Então, é muito legal da gente perceber. E ao mesmo tempo que é legal, é muito importante, porque às vezes a gente não tem esse olhar integrativo. E aí a gente acaba, enfim, né, usando para alguma coisa e aí ele gera outra coisa. Eu gosto muito de usar o exemplo da erva doce. A erva doce é um óleo que trabalha super a comunicação, só que ela também é laxativa. Então, às vezes, tu vai usar um pouco, né? Tu vai usar para ir lá te comunicar, para dar uma palestra, e daqui a pouco tu tem aquele efeito laxativo naquele momento e tu não vai entender o porquê. Então, é muito importante, é bem, bem importante que a gente tenha esse olhar. Isso, inclusive, anotem aí. Sim, anotem. Se vocês querem usar erva doce para comunicação, tenham certeza de que não vai acontecer esse outro efeito, ou vocês não vão estar em um momento que não possa surgir esse efeito. E ele é Inclusive, muito. eu passei por isso. Eu utilizei a erva doce, eu experimentei. Agora chegou no Brasil, né, o óleo de erva doce para consumo. E esses dias eu tava aqui, né, fazendo os meus testes com chimarrão, porque eu normalmente começo a consumir os óleos através do chimarrão. Aí pinguei uma gotinha de erva doce ali no meu chimarrão, porque eu, né, queria usar a erva doce para trazer movimento, para fazer outras coisas que eu tava fazendo. Gente, Deus o livre. A gente não consegue parar depois. É uma coisa muito louca. Então é muito legal a Lu ter trazido isso, porque a gente vai fazendo essas conexões e a gente vai se dando conta do quanto os óleos eles interagem no nosso corpo. Não é só quando a gente usa uma gota de óleo essencial, a gente não está utilizando uma gota de óleo essencial que vai trabalhar no nosso corpo físico, que vai trabalhar no nosso emocional, que vai trabalhar no nosso vibracional. A gente está utilizando uma gota de uma planta
extremamente concentrada, que vai atuar no nosso corpo de uma maneira integrada, ou seja, em todas essas coisas juntas. Então é muito interessante, é muito legal que a gente pode fazer isso, né? A gente pode ir fazendo essas conexões e aí a gente vai criando mais consciência para ir utilizando os óleos essenciais. E muito mais possibilidades. E a hortelã-pimenta, por ele ser extremamente de limpeza, às vezes Já tinha até vai usar... esquecido que estava no hortelã-pimenta. Sim, a gente tá. Ele é de extrema limpeza. Então, às vezes, tu vai usar, por exemplo, para limpar os teus pensamentos e tu percebe que tu tem algum efeito, por exemplo, de ir ao banheiro várias vezes, de começar a liberar, por exemplo, pelo nariz, né? Algumas coisas. Muco, né? É muco pelo nariz. Então, isso pode ser, sim, um efeito do uso do óleo. E se a gente não tem essa consciência, muitas vezes a gente acha que tem algum problema. E, na verdade, é muito natural. É o corpo que está realmente fazendo aquela limpeza. E aí tu usa o óleo e diz, nossa, mas eu tô com diarreia, e aí então eu tenho que parar de usar o óleo. Não! É um efeito e ele é importante para o processo, porque a gente está eliminando. Ele é um óleo de limpeza. Então, por isso que é muito interessante a gente ter, né, essa visão muito mais abrangente de cada óleo. Ele é um óleo. E uma coisa legal. Opa, desculpa. É que travou aqui. Pode falar. Uma coisa legal disso que a Lu falou, né, dele ser um óleo que trabalha a limpeza dos pensamentos, é que ele é um óleo muito utilizado para aumentar a memória, para melhorar a memória. E aí, se a gente vai parar para ver, por que ele aumenta, por que ele melhora a memória? Porque ele limpa aquele monte de coisa que não faz sentido da nossa cabeça. Ele varre aqueles pensamentos repetitivos, aquilo ali que a gente está andando em círculos, né, que está enchendo a nossa cabeça de abobrinha, ele limpa. Então, se ele limpa, a gente fica com uma capacidade de fixar mais as coisas que a gente realmente quer fixar. E isso acaba sendo uma super contribuição para a nossa memória, porque a gente vai com mais foco naquilo que realmente importa. Vocês veem como tem toda essa conexão por trás dos óleos essenciais quando a gente está utilizando eles, olhando para um benefício físico, o quanto ele interage com o nosso emocional, o quanto ele interage com a nossa forma de ser, de se expressar no mundo. Até tem um exemplo, né, Lu, da Nanda, que tu fez uma live com ela e tu contou, né, que ela começou a utilizar o hortelã-pimenta. Conta aí o que aconteceu. Ela escolheu usar o hortelã-pimenta para respirar melhor. Ela estava, acho que, com sinusite ou com alguma questão, assim, no nariz, assim, de respiração. E aí ela começou a cheirar o hortelã-pimenta, cheirou por alguns dias. E aí, tá, a gente não tinha se falado. Ela só, acho que viu que o hortelã era bom para isso, enfim. E aí, na live, nós estávamos conversando e eu estava falando sobre o hortelã-pimenta, trazendo algumas dessas características que a gente está falando. E eu disse que ele limpa muito crenças da infância, né? Coisas que são originadas na infância, às vezes mágoas, ressentimentos, tristeza, raiva. E aí, na hora, ela se deu conta que nessa semana em que ela começou a usar o hortelã-pimenta para o nariz, várias questões da infância dela vieram à tona. Ela liberou muita coisa, ela trouxe muito isso. Então, percebam o quanto isso realmente funciona e o quanto é eficaz. Às vezes a gente diz, nossa, mas uma gotinha no colar, sim, uma gotinha, ela é muito mais que suficiente para promover grandes mudanças e transformações. Então, para a gente ter ideia do quanto eles são potentes, do quanto eles são realmente um agente de mudança no nosso corpo físico, emocional, vibracional. É muito legal, né? Porque e uma coisa interessante sobre o hortelã-pimenta é que ele é um óleo que ele faz a gente colocar as coisas para fora. Ele não é aquele óleo que faz a gente pensar sobre as coisas que aconteceram, a gente olhar para aquilo ali. Não, ele vem e bota fora mesmo. Então, às vezes, quando a gente utiliza o hortelã-pimenta, a gente fica mais... Como que fala? Assim, a gente acaba falando mais algumas coisas, né? Jogando... Sem filtro. Acho que dá para usar essa palavra, sem filtro, porque ele tá fazendo o papel dele, que é fazer a gente se desintoxicar daquilo ali, a gente tirar aquilo ali de dentro da gente. Ele não quer saber se tu vai falar com delicadeza, se tu vai ter um aprendizado sobre aquilo ali que tu tá falando, não. Ele tá fazendo tu colocar para fora. Então, nesse momento, é quando a gente gosta de falar sobre como que a gente faz um tratamento com aromaterapia, por exemplo. Porque tu vai fazer a pessoa liberar, né? Ela falou sobre o óleo ser um óleo de limpeza,
limpeza, vai fazer a pessoa liberar. Mas se a gente colocar algum óleo junto, né, com o hortelã, por exemplo, o óleo de cardamomo, que é o meu óleo preferido da vida. Eu falo, né, que eu gosto de todos, mas o cardamomo é o meu amor da vida. Se a gente colocar um cardamomo que faz a gente olhar para as possibilidades, olhar para trás com amorosidade, né, com gratidão, olhar para aquilo que a gente viveu, junto com o óleo que libera, a gente está fazendo um complemento, olha a lua, um complemento de um com o outro. Né? A gente vai jogar para fora, mas a gente também vai olhar para aquilo ali que está acontecendo. Então é super legal quando a gente entende sobre os óleos essenciais e consegue fazer essa conexão, porque aí a gente está fazendo sentido na nossa aromaterapia. Não vai ser só uma aromaterapia utilizada pontualmente ou para uma coisa específica, não. Vai ser uma aromaterapia que vai trazer toda essa conexão, vai fazer com que a gente tenha realmente uma contribuição para todo o nosso ser a partir do uso dos óleos essenciais. Hoje eu estava conversando até com uma amiga minha que tinha me pedido uma sinergia que ela tinha visto em algum lugar e ela queria era uma sinergia para ir para frente, entusiasmo, concretizações, tinha cardamomo, canela e bergamota. Então era uma sinergia bem uau, assim. E aí ela disse: o que tu acha? Tu acha que é o mais indicado para mim? Eu não sei, a gente não tem como adivinhar, né? A gente precisa fazer uma conversa, ter uma conversa sobre isso, perceber, porque às vezes tu vai olhar e vai pensar assim, não, mas eu vou usar um óleo de limpeza porque eu percebo que eu tenho que limpar bastante coisa. Mas se tu colocar uma gotinha de um óleo de cardamomo, tu já vê uma diferença enorme. Então a gente precisa olhar para um todo, porque às vezes tu vai usar um óleo de amor próprio, por exemplo, mas se tu colocar uma ou duas gotinhas de limpeza, de um óleo de limpeza, tu vai ter um efeito muito maior, porque às vezes antes de tu alimentar algumas coisas boas, tu precisa limpar algumas coisas ruins e pesadas. Senão, não é que tu não vai ter efeito, não, tu vai ter efeito, com certeza. Mas talvez tu poderia potencializar algumas coisas se tu usar um mix de óleos que vão permitir que isso aconteça. Então, o óleo de hortelã-pimenta é maravilhoso para limpar, mas com o cardamomo, ele te dá um efeito muito mais completo, porque ao mesmo tempo em que tu libera isso, tu olha com gratidão, tu olha com amor para aquilo. Então, é mais completo, eu diria, né? E a aromaterapia, ela permite que com uma gota de cada óleo tu consiga fazer uma sinergia que abrange várias coisas e ao mesmo tempo é bem específica para alguém ou para alguma pessoa ou para uma situação especial. É aquilo que a gente sempre fala, né? Não existe uma receita de bolo. Existem coisas que vão facilitar, né? Referências que a gente tem, que a gente sabe que se a gente utilizar aquele óleo, a gente vai ter tal efeito. Se a gente utilizar o outro, a gente vai ter tal efeito. Mas o legal é quando a gente usa tudo isso em conjunto. Quando a gente consegue pensar o ser humano de uma forma integrada. Então, vê, né? Tem alguém que tá te procurando porque tá com renite. Da onde vem aquela renite? Por que tu vai usar um hortelã-pimenta? Se aquela pessoa já é uma pessoa estourada, uma pessoa que fala as coisas sem pensar, a gente não vai botar um hortelã-pimenta sem um óleo que traga mais tranquilidade, que traga mais essa introspecção, a percepção, senão a pessoa vai virar uma metralhadora de informação. E aí a gente, né, vai acabar criando uma outra questão. É por isso que a gente fala tanto na consciência do uso dos óleos essenciais, da gente entender como que eles funcionam para criar realmente o resultado que a gente está buscando. Porque quando a gente faz isso dessa forma, a partir do conhecimento, a gente consegue abranger de uma maneira mais integrada todo o corpo e facilitar todos os movimentos que a pessoa pode fazer para colocar, né, aquelas emoções, aqueles pensamentos, aqueles sentimentos para fora de uma maneira que ela não vá se ferir, nem ferir outras pessoas, que ela vá conseguir trazer isso com leveza, né, com consciência. Eu acho que consciência é a palavra, tanto na escolha dos olhos, como na forma de liberar essas questões todas, né? Quando a gente faz a partir da consciência, a gente está criando possibilidades mais grandiosas. E essa é a ideia com os óleos essenciais. A gente está aqui falando para vocês sobre óleos essenciais exatamente com esse convite de que vocês conheçam os óleos essenciais, que vocês saibam que eles são um recurso incrível que a natureza nos trouxe e que a gente pode utilizar para facilitar o nosso corpo, para facilitar a nossa consciência, o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida, mas que a gente precisa ter responsabilidade nesse uso, porque eles também têm muitas interações. O hortelã-pimenta, por exemplo, ele é um óleo que ele não deve ser utilizado por gestante, por quem tem
epilepsia, ele não deve ser utilizado por crianças pequenas, abaixo de 7 anos, e também quem faz o uso de algumas medicações que têm o princípio ativo da quinidina, porque ele interage. Ele também é um óleo que interage com os... Como fala aquela coisa que é umas bolinhas? A Como homeopatia. Ele interage com a homeopatia também. Então é muito legal a gente ter essa consciência para a gente poder utilizar os óleos com muita facilidade, né? Saber quando que eu vou escolher um, quando que eu vou escolher outro, o que que a minha vida está precisando. Olha, um relato muito legal. Nossa, melhorei da rinite com hortelã-pimenta e comecei a dizer um monte de não. Exatamente isso. É exatamente isso. E às vezes a gente não tem noção do quanto isso é reflexo do uso de um óleo essencial. Para a gente começar a usar, precisa fazer algum atendimento com vocês? Não, a ideia é aqui, né, trazer autonomia. Mas uma coisa que foi exatamente isso que a gente disse há pouco. A gente pode ter um efeito muito legal usando uma bergamota, onde tu diz, eu me sinto mais otimista, me sinto mais empoderada, me sinto mais animada, mas talvez tu não vá ter todo o efeito que tu poderia ter se tu não usar uma gota de um outro óleo que vai complementar aquele efeito da bergamota. Então, essa percepção e esse olhar com o todo é em um atendimento que a gente consegue ter ideia, né? Porque às vezes tu vai dizer, eu tenho uma rinite. Eu vou usar hortelã-pimenta, mas se a origem for um pouco diferente, vai precisar entrar com outro óleo. Só de limpeza nós temos 3. Um limpa crenças, outro limpa raiva, outro limpa crença de merecimento. Então, é bem importante que, sim, é possível. A ideia é que vocês tenham autonomia. Mas também é importante, dependendo do resultado que busca, sim, fazer um atendimento. E para complementar isso que a Jéssica perguntou, né, a forma que a gente encontrou, Jéssica, de facilitar isso para as pessoas foi a partir de um curso introdutório. Então, nos dias 13 e 14 de junho, vai ter um curso introdutório sobre aromaterapia, onde eu vou falar sobre os óleos essenciais, sobre os cuidados de cada um, vou falar sobre 7 óleos diferentes, trazer mais consciência sobre o uso de cada óleo e depois do curso, a gente vai manter contato, a gente vai colocar todo mundo que fizer o curso em um grupo, onde eu e a Lu vamos conseguir dar esse suporte, né? Para a gente aprender a fazer esse raciocínio de pensamento de como que eu vou fazer a escolha do meu óleo essencial. Porque, claro, nesse curso eu vou falar especificamente sobre 7 óleos, mas eu vou trazer material também sobre vários outros óleos. Fora que nós duas vamos estar lá no suporte técnico, né? Então, trazendo mais consciência. E esse curso depois vai ter um curso avançado, onde eu vou falar de 28 óleos. Então, é um monte de óleo, né? Só que eu acho muito legal a gente fazer um curso introdutório primeiro, porque aí a gente vai criando essa conexão, né, e despertando essa nossa vontade com os óleos essenciais. Porque quando a gente vê, por exemplo, 28 óleos, você diz assim, meu Deus, nem sei por onde começar. Mas quando tu já tem o costume de utilizar alguns óleos, que isso aconteceu comigo, eu acho que com a Lu também na prática, antes da gente fazer o nosso curso de aromaterapia, a gente já utilizava alguns óleos. Então a gente já tinha essa conexão com a natureza, com os óleos essenciais, com o benefício que eles traziam. E aí quando a gente fez o nosso curso de formação, foi só felicidade, porque aí a gente tinha toda aquela informação a mais para a gente complementar com as coisas que a gente já sabia, já estava praticando, já estava utilizando. Sim, e uma ideia, assim, uma das ideias que a gente teve de trazer em lives, né, da Ana fazer o curso, é que a gente tenha mais leveza na hora de usar os olhos e de perceber o quanto existem possibilidades aí. Então, a gente pode brincar com os olhos, desde que perceba quais são as seguranças que ele tem. Por exemplo, a hortelã-pimenta não pode ser usado para crianças, mas visto que a gente tenha, né, isso bem claro na nossa mente, a gente pode brincar com os olhos. Eu tenho tal óleo, eu tenho lavanda, e eu sei que lavanda é relaxante, e lavanda me traz razão e emoção de uma maneira equilibrada, mas eu quero também me sentir um pouco mais feliz e eu sei que laranja doce me traz felicidade. Então eu pingo os dois e vejo o que vai dar. Sabe? Então é legal a gente perceber que dá para brincar com os óleos. A gente ter um kit óleo em casa é muito legal. A hortelã-pimenta, eu tenho um vidrinho de 30 gramas, que agora já não tem mais as 30 gramas, não é gramas, é creme, 30 gramas de creme com um pouquinho de hortelã-pimenta, que eu uso para dores musculares. Então, esses dias eu fiz academia e estava com uma dor aqui. Não era só academia, tinha um emocional ali também.
Então, o que que eu fiz? Passei o creminho de hortelã-pimenta de noite antes de dormir, no outro dia eu estava zerada. Então, percebam que a gente pode ter, em vez de ter uma farmacinha só de remédios, a gente pode ter uma farmacinha também feita de óleos essenciais. Então, a ideia é essa, que a gente comece a ter conhecimento dos óleos. Por exemplo, hortelã-pimenta, a gente falou aqui várias características, várias possibilidades, trouxe quais são as precauções que a gente tem que ter. E aí, se vocês perceberem de ter em casa e daqui a pouco misturar com outro óleo, desde que seja dentro da segurança do óleo, tudo lindo e maravilhoso. Essa é a ideia, que a gente comece a criar, né, leveza e possibilidades com os óleos. E nós estamos aqui sempre para tirar qualquer dúvida. E a Paula perguntou, né, se esse curso era um curso para profissional ou para a gente utilizar em casa. E não, Paula, a ideia é que tu tenha conhecimento sobre os olhos para tu colocar eles na tua rotina. Se tu escolher levar isso para tua parte profissional também, é muito legal, tu vai ter essa base. Mas não é um curso para tu ser um especialista em óleo essencial, é um curso para tu te conectar com os olhos e transformar eles, né, em mais possibilidades para tua vida. O curso mais longo, o curso avançado, sim, é um curso que ele vai trazer um conhecimento mais aprofundado. Não necessariamente para quem quer ser profissional da aromaterapia, mas se quiser, tem ali toda a base. Porque no curso mais avançado eu vou falar sobre estrutura química dos óleos essenciais, vou falar sobre várias coisas, mais óleos, né? E várias coisas que quando a gente faz um curso menor, a gente. E aí, para as pessoas utilizarem no dia a dia, não vem ao caso a gente trazer, porque não vai ser contribuição. A contribuição ali é as indicações dos óleos, como que eles atuam no emocional, como que eles atuam no físico, quais são, né, os benefícios e as contraindicações daquele óleo para que a gente possa criar essas sinergias e se conectar com a energia dos óleos essenciais. E vai ser muito legal, só que também dá uma base, por exemplo, eu sou, sei lá, eu sou massagista, né? Massoterapeuta, né? Massagista. Sou massoterapeuta. Eu quero utilizar os óleos essenciais nas pessoas que eu atendo. Como que tu vai fazer, né, esse raciocínio de qual óleo tu vai utilizar? A Andressa, que é maquiadora, esses dias até conversou comigo sobre isso e a gente falou, né, que é um diferencial ela ter os óleos essenciais para utilizar no momento que vai entrar alguma pessoa para atendimento com ela e ela começa a reconhecer o jeito que aquela pessoa está se sentindo, como que ela tá, e colocar ali aquele olhinho que vai, né, trazer mais leveza, que vai trazer mais energia, que vai, né, desbloquear algumas coisas. Então, isso é uma conexão que a gente vai aprender para nós, mas que também a gente pode passar para as outras pessoas. Esses dias, uma menina que assistiu uma live minha com a Nanda veio perguntar, que ela disse que tinha visto na internet que os óleos cítricos são muito bons para venda e ela tem uma loja. E aí eu disse, sim, são muito bons realmente. Há um estudo que eles favorecem as vendas, mas é muito importante tu perceber que tu pode fazer um link, tu pode fazer uma mistura, que é isso que a gente diz. Eu vou usar lavanda para tal coisa, mas eu também estou vendo outra coisa. Como seria, né, perceber e personalizar isso? Por exemplo, uma loja de roupas femininas, em vez de ter um óleo de limão siciliano, pode ter um óleo que vai trazer autoestima, amor próprio, que as mulheres vão olhar as roupas e vão experimentar as roupas e vão se sentir maravilhosas, em vez de tu ter um óleo cítrico porque é bom para venda. Tu pode potencializar outras coisas que vão incentivar elas a comprar do que simplesmente ir lá e fazer porque tu viu que óleo cítrico é bom para venda. Então, isso que é o legal, que o conhecimento extra nos dá, essas possibilidades de jogar com os óleos. E é legal sim, porque tu vai ter um conhecimento, tu vai conseguir saber quando não usar, quando usar ou como potencializar, né, um óleo ou uma sinergia. Isso que é o legal da aromaterapia, que é a gente integrar tudo. E aí eu disse para ela, para essa menina, mas qual é a sensação que tu quer? Eu quero que os clientes entrem na loja, se sintam bem, se sintam alegres. Então tu vai usar o cítrico, mas não vai usar o limão siciliano, que é o mais comum. Até se a gente for nas lojas, é muito comum a gente sentir um cheiro de limão. Usa laranja doce. Laranja doce vai trazer uma felicidade para os clientes. Eles vão se sentir bem dentro da loja. E aí tu pode usar até perto do caixa um outro óleo. Um óleo de prosperidade, um óleo que vai trazer segurança financeira. Então, tu pode ir jogando com as possibilidades que os óleos oferecem. E é muito incrível isso, né? Essa consciência que a Lu trouxe, porque isso é a gente personalizar o uso dos óleos essenciais. Isso é o que a gente está querendo estimular em vocês, para que vocês se conectem com a energia dos óleos essenciais, para criar essas sinergias. E quem, né? Claro, a gente sempre vai dar o suporte, mas quem fizer o curso vai ter esse suporte da gente num grupo fechado, né?
para trazer essas dicas de como que tu pode utilizar tudo isso. Eu vi que o pessoal perguntou ali o valor do curso, vai ser R$ 197 e vão ser 2 dias, das 9 da manhã à 1 da tarde, dia 13 e dia 14 de junho. E para quem quiser adquirir qualquer óleo essencial, eu e a Lu, a gente tem... Ops. Eu não sei se é só para mim, mas está cortando. Eu, por exemplo, não consegui ouvir o valor do curso. Repete aí, Ná. Eu não sei se é só para mim. Não sei também. Mas enfim, o curso vão ser 2 dias, das 9 da manhã à 1 da tarde. O valor é R$ 197. Tu pode pagar parcelado no boleto, enfim, do jeito que tu quiser, né? A gente tá com as inscrições abertas, elas vão até o dia 12. Mas quanto antes tu garantir teu lugar, melhor, porque a gente vai utilizar uma plataforma online e eu não vou abrir todas as vagas disponíveis, porque senão a gente não consegue dar o suporte para as perguntas das pessoas. E já tem bastante gente inscrita. Sim. Vai ser sábado e domingo da semana que vem, que é 13 e 14. Sim. E eu acho que é isso, né? Sim, acho que é Acabou isso. Nosso tempo. Já passamos um pouco do tempo. Amanhã a gente vai falar sobre limão Tahiti. Limão? Limão siciliano. Limão siciliano, lemongrass. Achei que era limão Tahiti. A gente vai falar sobre limão e aí semana que vem a gente também já tem lives. A gente vai falar sobre laranja doce, bergamota e Ylang. Ylang. Tu decidiu agora, né? Não chamem. Eu vi que a Andresa pediu o link de inscrição. A gente vai chamar você, se mais alguém quiser o link, é só nos avisar aqui ou nos chamar no Instagram. De repente é mais fácil nos chamar no Instagram, já que vocês já estão seguindo a gente, porque até a gente encontrar, né? A gente às vezes não consegue encontrar pelo nome. E vai ficar gravado sim. Eu vou disponibilizar a gravação para as pessoas assistirem quantas vezes quiserem. E depois tem o suporte do grupo também. Acho que é isso, né? Eu acho que... uma dúvida que algumas pessoas perguntaram. Se precisa ter os olhos para fazer o curso. Não precisa ter os olhos para fazer o curso. Pode depois, inclusive, se conectar, perceber quais os olhos que vocês querem mais e aí fazer a compra após o curso. Exatamente. Porque vai despertar a vontade, né? Vocês vão ver que vai ter alguns que vocês vão dizer assim, eu quero agora! Então, depois vocês podem ter, já quem tem, né? Vai ser legal ter esse conhecimento, mas quem não tem, não precisa se preocupar, porque a gente não vai fazer nenhuma prática que tu precise ter o óleo. A gente vai trazer, na verdade, coisas que tu pode utilizar os óleos na prática, mas não vai ter uma prática dentro da aula, que tu precise dos óleos para fazer. Então, pessoal, gratidão. Uma boa noite para vocês. Que a gente vai falar de limão siciliano. Beijo. Vamos tirar a selfie. Peraí. Tira aí, porque eu não sei. Aqui os comentários estão na frente. Tá. Deu. Então tá. Deu. Beijos. A Andressa disse que já quer todos. A gente sabe como é, Andressa. Tchau, Beijos. gente.